Hoje é dia do pastor, né? E eu vou falar sobre empatia. E engraçado que às vezes falando sobre empatia, né? Às vezes eu olhava o pastor aqui em cima e eu nunca me via aqui, né? Eu sempre pensava que responsabilidade, né? Levar a palavra, que responsabilidade perante uma igreja, que responsabilidade perante Deus. Mas como eu falei, o Espírito Santo nos constrange, Deus vem agindo, o Espírito Santo vem moldando e aqui estou. Aqui estou. Então, há 15 dias atrás, no dia 31, eu fui até no domingo, né? Eu estive indo para São Paulo e passei aquela semana em São Paulo e vivi uma circunstância lá que eu tive que me posicionar. E como é difícil, né? Mas me posicionar com uma questão de empatia, porque eu não queria que ninguém que viesse após mim que passasse por aquilo que eu passei. Sou novo na empresa, mas Deus nos deu um espírito de ousadia e não de covardia. E a gente não pode temer a esse mundo. E eu, desde que Deus tem trabalhado em minha vida, eu creio plenamente que Ele está comigo. E que Ele é comigo. E que, claro, eu tenho que pensar no meu agir, no meu falar, porque eu tenho que ser espelho dele. Mas eu tenho que me posicionar. Se eu acho que algo está errado, eu tenho que me posicionar. E eu me posicionei. E é interessante que a pessoa do RH, ela disse não. Eu quero mudar isso hoje. Eu disse não precisa. Amanhã estou indo embora já. Deixa assim. Não, eu vou mudar isso hoje. Aí no outro dia ela me chamou e disse, você me perdoa? Eu não tenho que perdoar. Eu disse, eu creio que na minha vida, cada coisa que acontece na minha vida é algo para mim aprender, para mim crescer, para o meu crescimento, para o meu aprendizado. E me veio a palavra empatia. E a empatia, o que é? É a capacidade de compreender, sentir emoções de outras pessoas. É se colocar no lugar de outros. Quantas vezes, né, a gente pensa assim, por que ele não se colocou no meu lugar? Né? Porque eu não me coloquei no lugar dele, mas às vezes a gente não pratica essa empatia, né? A gente pratica uma tal de eupatia. Não é verdade? Então, e a empatia, por exemplo, no exemplo de Cristo, né? Cristo, ele amava. E a parte da empatia é um ato de amor. E ele não amava só em palavras, mas em ação. Lá em Romanos 12:15, diz assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E aí eu te pergunto, com quem você tem se alegrado? Com quem você tem chorado? A empatia é um compartilhar genuinamente autêntico, verdadeiro e sem artifícios. É uma questão desarmada, sem julgamento.
do compartilhamento das alegrias e das tristezas dos outros. Uma demonstração de amor, um tempo de escuta, uma escuta ativa. Em Hebreus 4, 14 e 16, diz o seguinte: portanto, ficamos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Então, muitas vezes não nos colocamos ao pé da cruz, não nos prostramos diante de Jesus, pensando que Ele é incapaz de nos compreender, Ele é incapaz de nos atender, mas Ele conhece o mais profundo do nosso ser. Nós é que somos os incapazes. As nossas fraquezas, nossas lutas, nosso eu pecaminoso. O próprio Jesus nos ensina no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericórdia é um ato de empatia além da empatia. Queremos a empatia de Deus. Queremos a misericórdia de Jesus Cristo. Mas não a praticamos com o nosso próximo. Somos hipócritas? Egoístas? Vivemos em um mundo onde as pessoas não se importam umas com as outras, não se visitam mais, nem as famílias se encontram, não se apoiam, não compartilham das alegrias e das tristezas, cada um seu mundinho, no seu mundinho medíocre, fraco e insignificante. Às vezes, até mesmo nos nossos casamentos, estamos disputando um com o outro e não compartilhamos nossos sentimentos, frustrações, alegrias, tristezas, pois nos deixamos levar pelas coisas deste mundo que contaminam o nosso viver e sabotam as nossas vidas. Cada um busca para si. Isso não é amor de Deus. Vivemos na prática da eupatia. Tudo para mim. Tem que ter vantagem em tudo. Tenho que articular para poder tirar proveito. Não é verdade? Se não tiver proveito, se não ganhar uma coisa ali, um mundo de julgamentos, de opiniões e incompreensões das alegrias e tristezas alheias. Opressão, desgaste emocional, mental, problemas e doenças emocionais e mentais. É o que estamos vivendo hoje, nesse mundo.
Jesus nos ensina a ter compaixão e servir ao próximo e ser exemplo. Mas como viver isso? Como a gente consegue viver isso na prática? É difícil, não é? Mas em muitas vezes falamos assim: ele mereceu, ela plantou isso, quero mais que ele se ferre. Não é verdade? É o nosso euzinho mundano e não temos compaixão, não temos empatia, não temos misericórdia. Cadê a misericórdia e a compaixão dos nossos corações? Porque se somos de Cristo, nova criatura somos, não somos? Amém. Eis que tudo se fez novo. E por que não vivemos o novo? Em 1 João 3, 17 e 18, diz assim: se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Eu gosto de uma palavra que resume a empatia em ação. Uma pessoa altruísta. Nós temos que buscar esse altruísmo, ser essa pessoa altruísta, de escutar, às vezes o teu irmão falando alguma coisa, e você, sem ele pedir, prover aquilo. É empatia em ação. Pois é o compreender emocional, mas como um comportamento solidário, desinteressado, sem negociar algo em troca. Agir pela vontade de ver o outro, a outra pessoa melhor, seja emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Muitas vezes sendo ouvinte, porque hoje as pessoas estão carentes de escutas ativas. Pessoas que ouvem, mas não julgam, não emitem opiniões de suas crenças, simplesmente ouvem, pois muitas vezes a própria pessoa que está falando já tem a resposta. Mas ela precisa se expressar, falar, desabafar com alguém. Ela precisa se autocompreender. Filipenses 2, de 2 a 5, diz o seguinte: então peço que me deem uma grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. O mundo nos coloca numa posição e nos pressiona de uma forma que a gente tem que buscar
sempre as coisas para nós, para eu, né? Para a minha pessoa, e não para o nosso coletivo. Mas a palavra de Deus, ela nos coloca numa outra posição, que não devemos pensar em só nós, devemos pensar nos outros, e tudo que o passo que nós darmos seja para também glorificar a vida de outra pessoa, de ajudar uma outra pessoa, de instruir uma outra pessoa, de tornar a vida de uma pessoa melhor, de testemunhar da vida que você tem em Cristo Jesus, para que a outra pessoa também possa ter essa mesma vida em Cristo Jesus. A Bíblia nos coloca num viver verdadeiro, de uma empatia e de um ser altruísta. A única forma de viver em Cristo e pensar como Ele pensa meditar na palavra dia e noite e clamar pela misericórdia de Deus, porque somos pecadores, somos falhos, fracos, mas que Deus tire as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos nos posicionar altruístas e ver a dificuldade do outro, ver o sofrimento do outro, se alegrar com a alegria do outro, que nós possamos viver em comunidade. E viver em comunidade é estar em conjunto, estar junto, estar unidos, orando um pelos outros, conhecendo um ao outro. Eu falei ali que as famílias não se visitam mais. Quantos você visitou aqui da igreja? Quantos você tem visitado? Quantos você tem recebido na tua casa? Os teus irmãos, na fé. É a família de Deus. É a família que Deus te colocou. E aí, você não tem comunhão com os teus irmãos? Você está praticando a eupatia ou a empatia? Temos que nos questionar e nos posicionar num relacionamento íntimo com Deus, para que Ele nos direcione, para termos relacionamento entre as pessoas da nossa comunidade, para viver o amor de Cristo e a comunhão entre os irmãos. Deus é um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus que transforma. E porque Ele nos ama e Ele nos amou, é porque devemos amar. Devemos compreender um ao outro, ser ouvido um para o outro. Que nós possamos estar meditando nessa palavra, nesta semana, e colocando a ação em prática. Não adianta nós só meditar. Nós temos que colocar a ação em prática.